glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. A gente vai ler até o versículo 1 do capítulo 9. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Mais uma vez, Senhor, humildemente rogamos a tua direção e, acima de tudo, que realmente, meu Deus, transforme nossos corações, nossas almas, para nos tornarmos à semelhança de Cristo. Nos abençoe, ó Deus, para que achemos a verdadeira bondade e a verdadeira salvação no Senhor Jesus. Que nenhum de nós aqui, Senhor, viva superficialmente esta fé, mas com toda intensidade. Abençoe, ó Deus, os teus filhos. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos uma carência muito grande de felicidade, de paz. Na verdade, passamos a vida toda perseguindo estas coisas, querendo viver em paz, querendo achar o nosso lugarzinho no mundo, o nosso cantinho no mundo, querendo encontrar realização pessoal, ver a nossa alma repleta, alegre, feliz. Todos nós estamos o tempo todo em busca desta realização pessoal tão importante, que se mistura, né, bastante com as coisas que nós fazemos, a vida profissional, a vida familiar. E se a gente pedir para alguém definir o que é felicidade, vamos ouvir muitos conceitos diferentes, porque, no fundo, a felicidade é algo muito complexo, muito grande, e que ultrapassa experiências limitadas nossas, né? Tem a ver com a vida inteira, com tudo da vida, não apenas com um pedaço dela. De modo que cada um aqui pode, às vezes, observar sua vida e encontrar momentos de alegria, momentos de tristeza, e, às vezes, até quando está alegre, dizer que, na verdade, é apenas uma alegria momentânea, porque a felicidade, de fato, não se encontra ali. Felicidade é algo diferente de mera alegria, né? Felicidade é diferente de mera realização de algum feito. É muito diferente, está muito distante de reconhecimento. Felicidade é um estado de alma que diz respeito a uma segurança, a uma paz em relação ao passado, uma segurança em relação ao presente e uma esperança muito grande, muito segura em relação ao futuro. É um estado de alma, assim, que traz estabilidade e direção para nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Ser feliz não significa sempre estar sorrindo, não significará sempre estar bem, sempre estar satisfeito, contente com tudo, mas significa realmente um estado de alma que vai além das circunstâncias. Eu acho que um versículo na Bíblia que pode expressar bem isso para nós é a palavra do profeta Abacuque, né? Que, vislumbrando a ruína que ele mesmo anunciava, aquela expectativa tão terrível que Deus colocou diante dele em visões, em anúncios proféticos sobre o que aconteceria com Jerusalém, aquele servo de Deus, muito perplexo com tudo que estava acontecendo ao seu redor, ainda podia dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que haja rotura no campo e as vacas não deem o seu leite, eu ainda esperarei no Senhor. É uma palavra muito poderosa, muito forte, porque depois dele falar estas coisas, ele diz: o Senhor me faz andar altaneiramente pelos cumes dos montes. O Senhor me faz andar altaneiramente sobre os cumes dos montes. Pensa bem o que ele está dizendo, porque ele está se referindo a uma estabilidade, a uma grandeza de alma, a uma postura que não é própria do ser humano, não é algo que procede do orgulho pessoal, nem da força interior, mas é da mão de Deus poderosa sustentando seus servos num momento de angústia e de luta. Pedro, o apóstolo Pedro,
ele reconheceu que Jesus é o Messias. E Jesus o elogiou porque ele fora revelado pelo Espírito de Deus. Isso demonstrava que Pedro estava crescendo espiritualmente e alcançando um reconhecimento e um esclarecimento sobre os planos de Deus muito maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus vem dizer que ele, o Messias, deveria morrer numa cruz, seria sacrificado pelo povo, pela salvação do mundo. Isso era inconcebível para os discípulos, era inconcebível para as pessoas que amavam Jesus e que tinham nele alguém tão poderoso, alguém tão especial. Como, poderiam perguntar, este que ressuscita os mortos poderá ser morto? Como este que cura os enfermos poderá sucumbir à morte? Como este que só faz o bem poderá encontrar inimigos tão cruéis a ponto de matá-lo? Ninguém podia imaginar isso para Cristo, ainda mais depois de Pedro, ali no meio dos discípulos, dizer isto, que Jesus era o Cristo de Deus, o prometido Messias. Não, o que todos aguardavam é que Jesus assumiria o controle de Israel, deporia os maus governantes, os corruptos e incrédulos, e conduziria o seu povo a uma nova era, uma era de grande prosperidade, de paz, de segurança. Imaginavam que o Senhor Jesus iria assumir o trono de Davi e restaurar o grande império que no passado remoto Davi havia legado para o seu povo. Mas, ao contrário disso, o que Jesus dizia era: eu vou morrer. E é nesse contexto onde Jesus escandaliza aos seus discípulos com estas palavras tão decepcionantes, que ele introduz este ensino que a gente leu aqui agora. Quem quiser me seguir também terá que passar por isto. Normalmente, nossos jovens têm muita dificuldade em permanecer na igreja. Quando eles vão adquirindo uma idade, eles começam a duvidar muito do que a igreja diz e do que a igreja coloca para eles. Eu vi muitos colegas meus de infância abandonarem os caminhos do Senhor. Eu vi muitos colegas meus de infância que cresceram lado a lado comigo na escola dominical apostatarem da fé. Eu vi também adultos que eu mesmo, já em mais de 20 anos de ministério, batizei, renunciarem a tudo isto. Porque, assim como Asaf, o levita, todos começaram a duvidar se valia a pena continuar servindo a Deus. Asaf escreveu um salmo reclamando isso para Deus, né? Parece que não vale a pena. Parece que a vida do crente é uma vida apenas de sacrifícios e de não poder fazer as coisas. Aliás, muitas pessoas, quando estão ouvindo o evangelho, costumam retrucar desta maneira, né? Ah, o crente não pode fazer nada, tudo é proibido. E realmente esta é a sensação que às vezes prevalece de tanto que a gente fala, né? Sobre a santidade, sobre os deveres nossos para com Deus. Mas o importante é observar o que Jesus está dizendo aqui, e a gente vai ver, enquanto medita nisso que ele falou, que de fato a dúvida que surge é porque nós não saímos da nossa própria esfera pessoal. Na verdade, há uma imaturidade inerente ao ser humano que impede a gente de perceber o verdadeiro lugar, onde é que nós encontramos a felicidade, sabe? Quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, ele já dá uma dica muito importante para a gente sobre onde encontrar a felicidade. Nós vamos encontrar a felicidade fora de nós mesmos, fora de nós mesmos. Quando ele diz a si mesmo se negue, é porque enquanto
fazemos a vida girar em torno de nós mesmos, enquanto atribuímos os significados para a vida baseados em nós mesmos, no que nós queremos, no que nós pensamos, nós não conseguimos descobrir a verdadeira felicidade. E é uma contradição muito grande, né? Porque o que vemos hoje em dia é justamente isso. As pessoas dizem, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero a minha felicidade. E aí, o que fazem? Elas destroem o lar, elas abandonam os pais, elas rejeitam o legado dos seus pais, a fé que os seus pais lhes ensinaram, elas simplesmente passam por cima disso. As pessoas são capazes de prejudicar outras pessoas, de entristecer outras pessoas, de abandonar outras pessoas, porque elas estão defendendo a própria felicidade. A busca da felicidade de um povo muitas vezes justificou as guerras e a mortandade. A busca da felicidade de muitos homens justificou o abandono de mulheres com os seus filhos. A busca da felicidade de algumas mulheres justificou o abandono de seus maridos com os filhos. A busca da felicidade justificou a traição de muitos valores, de muitos princípios, justificou a redução do caráter, a diminuição da nossa vida. Não é à toa que Jesus diz isso. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Eu não vejo que Jesus estivesse com isso querendo dificultar as coisas e impedir as pessoas de segui-lo, mas queria mostrar para elas que nós não podemos continuar egocêntricos, não podemos continuar crianças mimadas diante que exigem que o mundo gire em torno delas mesmas. Enquanto nós não nos libertamos de nós mesmos, da escravidão do próprio eu, nós reduzimos a vida a interesses comezinhos, interesses pequenos nossos. Não somos capazes de fazer nada grandioso. Sacrifícios pelas outras pessoas não existem quando a vida gira em torno da gente mesmo. Quando Jesus fala, a si mesmo se negue, ele coloca, sem dúvida, um desafio para nós, porque tudo que está fora de nós causa insegurança para a gente. A gente tem medo do desconhecido. O que está além de nós é desconhecido e, certamente, a gente imagina, vai exigir adaptação, vai exigir de nós um novo conhecimento, vai exigir de nós uma mudança. Repare só que nós evitamos conhecer pessoas diferentes. Não é normal de nenhum de nós sair por aí conversando com estranhos, interagindo com outras pessoas. Quando nós somos convidados para irmos a uma festa onde a gente não conhece ninguém, só conhecemos o dono da festa, nós ficamos ali bastante em dúvida se vamos atender o convite ou não, e se vamos porque temos uma grande consideração com aquela pessoa, mas é muito desagradável, exige de nós um esforço muito grande. Quando temos que mudar de cidade, né? Nós nem cogitamos isso, mudar de uma cidade para outra, exceto se pensamos em voltar para a nossa própria cidade natal, onde estão nossos familiares, né? Onde já conhecemos tudo e todos. Mas pensar em mudar para um lugar onde não conhecemos ninguém, não conhecemos nada, isso não faz parte de nós, porque nós procuramos essa estabilidade, procuramos essa segurança. No entanto, Jesus está falando, se você quiser vir após mim, você vai ter que negar-se a si mesmo, você vai ter que libertar-se de si mesmo. Eu vou te levar para um lugar diferente. Eu acho que é mais ou menos assim como Deus falou para Abraão, né? Venha comigo, eu vou te levar para uma terra distante, longe da sua família, um lugar que você não conhece, mas eu te garanto, todo lugar que pisar a planta dos seus pés, este lugar será seu. E se Abraão dissesse para Deus, eu não vou sair daqui, eu quero ficar aqui. E se ele dissesse, não posso superar
a mim mesmo, a minha família, os limites pessoais. Eu tenho que ficar aqui mesmo. Meus irmãos, quando Deus chama um jovem para ser pastor, para ser missionário, quando Deus chama uma pessoa para servi-lo, assim com a igreja ou na pregação do evangelho, é uma sensação incrível de dúvida, de insegurança. Você não sabe para onde Deus vai te levar, o que é que te espera. Você não pode imaginar nada disso. Você só sabe uma coisa: eu tenho que pegar na mão de Deus, deixar Ele me segurar firme e ir com Ele em fé. Mas a insegurança é muito grande. Mas é isso que o Senhor exige, não apenas de pastores e missionários, missionárias, Ele exige isso de todos nós. Venha comigo com confiança, negue-se a si mesmo, deixe o seu lugar de conforto e venha comigo. É preciso assumir isto. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo, logo em sequência Ele diz, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz, será que Jesus está querendo que a gente assuma sofrimentos, sacrifícios pessoais? Bom, talvez isto seja necessário em algum momento da nossa vida. Quando a gente comemora em agosto o aniversário da nossa igreja, se lembra do jovem Simonton, rapaz tão moço que deixou o seu país e veio para cá, no Brasil, numa época de grande dificuldade ainda, um país muito pobre, muito insalubre. A gente fica pensando que coragem daquele rapaz. Mas e os sacrifícios todos que isso exigiu dele, né? Tantos sacrifícios. Mas aí a gente vê, ele não teria realizado nada daquilo que se tornou tão grandioso e tão importante na vida de milhares de pessoas se ele tivesse permanecido no seu lugar de conforto e segurança. Simonton entrou de cabeça na obra que Deus tinha chamado, para a qual Deus o tinha chamado. Nós também precisamos perceber isso. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, significa assuma tudo o que isso exigir de você. Nós precisamos assumir os riscos da vida. Nós precisamos assumir os riscos de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Sabe o que há de mais bonito, o que há de mais interessante na vida de um empresário? O empresário é aquela pessoa que todo mundo vai xingar de louco e depois vai xingá-lo de avarento. O empresário é sempre assim para as outras pessoas. Ele é doido ou é doida. Ele ou ela é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em usar os serviços dos outros. O empregado, muitas vezes, ele olha para o empresário, para o patrão dele, assim, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa que me explora. Mas essa é a maneira que nós que não vencemos a nós mesmos, que não tivemos coragem de sair do nosso lugar de segurança, nós que não vencemos o nosso medo dos riscos, essa é a maneira como a gente vê as outras pessoas, não é? Porque, na verdade, o empresário é a pessoa extremamente corajosa, ousada, que é capaz de colocar tudo a perder porque ele quer realizar um grande sonho. Ele tem um grande projeto diante dele e ele está disposto a fazer aquilo. Depois, quando ele alcança sucesso, a gente fica de longe admirando e falando, puxa vida, que pessoa sortuda, que pessoa que conseguiu tudo isso. Ou, por outro lado, quando ele fracassa, todo mundo vai condená-lo. Vai dizer, tá vendo? Olha aí, no que deu. É uma coisa muito séria isso daí. Porque nós, se não estamos dispostos a assumir o risco de nada, guardamos com segurança o pouquinho que temos, mas também não realizamos nada. Jesus expressou isso daí naquela parábola dos talentos, lembram? Uma pessoa recebeu um único talento, era só um talento, mas teve muito medo de fazer qualquer coisa com aquele talento. E o seu medo a impediu de realizar grandes coisas. Quem recebeu o elogio e a retribuição do Senhor foram os outros que receberam mais talentos e tiveram a ousadia de multiplicá-los. Assumir os riscos na vida, assumir os riscos de seguir a Cristo,
assumir os riscos do evangelho, especialmente isto. Porque se alguém está disposto a ir lá no banco e pegar um empréstimo vultoso, endividar-se para iniciar um negócio e dar o seu sangue para realizar uma coisa dessas, construir uma empresa, desenvolver um negócio, ganhar dinheiro e, no final das contas, vender a sua empresa dizendo: eu realizei uma grande coisa, coisas que têm o seu valor, têm a sua importância, o seu significado, mas coisas que vão ficar para trás, coisas que, no final das contas, serão também consumidas pelo tempo. Seu significado, seu valor é moral, é ético, mas o do evangelho é muito maior. O valor da vida com Deus e do quanto nós podemos sustentar, suportar, apoiar a vida uns dos outros, compartilhando a felicidade, a alegria de Deus, isso não tem preço. Esta é a maior bênção para todos nós, entrarmos de cabeça na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Evangelho, vivendo intensamente as coisas de Deus. Temos muitos motivos, às vezes, para ficarmos ansiosos, frustrados, porque eu tive uma experiência com a igreja que não foi boa, tive uma experiência com religião que foi ruim, há tantos escândalos, tantas coisas ruins que acontecem na igreja ou na religião em si. Sem dúvida, muitos fatos que a gente vê noticiados o tempo todo são decepcionantes, frustrantes e podem deixar a gente em dúvida. Mas nós não podemos duvidar de Deus por causa das falhas dos seres humanos. Jesus nos convida a entrarmos de cabeça. Tome a sua cruz para seguir ao Senhor. Nós não podemos aceitar viver levianamente. Nós não podemos nos satisfazer com viver superficialmente. Nós somos convidados a viver intensamente. O seu casamento não será um casamento de felicidade se você não entrar de cabeça. Se você não mergulhar intensamente neste relacionamento com o seu cônjuge e com seus filhos, a sua família será sempre superficial. Se você achar que a vida e a felicidade da vida se resume aos prazeres, às alegrias, às bobagens que podem ser vividas na juventude ou as outras que podem ser vividas na vida mais adulta, tudo isso é passageiro, tudo isso é superficial, tudo isso se perde. Nós precisamos buscar realmente significado e profundidade da vida. Aliás, como eu já falei pela manhã, Jesus diz para nós o seguirmos finalmente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É que a felicidade, nós vamos encontrá-la no amor de Deus. Seguir a Cristo é andar nos seus passos. Seguir a Cristo é andar em obediência à sua palavra. Isso é seguir a Cristo, imitá-lo, fazer o que ele faz. Há uma pergunta que a gente pode fazer para si mesmo o tempo todo da vida: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Esse é o tema, né? O título de um livro muito antigo, é o tema de uma pregação evangelística muito antiga, muito bonita, e que dizia exatamente, se propunha a dizer exatamente o que essa frase, né, tão belamente coloca para nós. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Quer dizer, eu preciso buscar na minha vida não a vontade de Deus, mas veja, a gente falando assim, dá a impressão que Deus quer que a gente seja apenas como é que eu coloco? Eu digo assim, olha, quando a gente fala aqui na igreja, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, procurar andar nos seus passos. A impressão que pode passar, e eu acho que é isso que acaba ficando na cabeça dos nossos jovens, né? É que eu não posso ter vontade própria, eu não posso ter a minha vontade, os meus gostos. Eu tenho que negar tudo e ficar fazendo só a vontade de Deus, né? A impressão que pode dar é que a palavra de Deus pretende que nós façamos Deus feliz.
e nós percamos a nossa felicidade. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu tenho que fazer Deus feliz. Então eu tenho que ficar fazendo a vontade de Deus para ele ser feliz. Mas e a minha felicidade? E a minha vontade? Irmãos, quando a palavra de Deus fala para nós andarmos nos passos do Senhor e fazermos a sua vontade, é exatamente o contrário. O efeito, o resultado é justamente o contrário. A ideia é a seguinte: Deus sabe exatamente o que vai me fazer feliz. Se eu o atender, eu vou encontrar felicidade. Deus sabe exatamente o que pode satisfazer o meu coração. Se eu o atender, eu encontrarei essa satisfação. Deus se propõe a nos ajudar. Deus, pensem bem comigo, Deus criou o ser humano. Deus precisava criar o ser humano? Não precisava. Deus fez o jardim do Éden para o ser humano. Deus precisava fazer isso? Não. Deus fez porque queria garantir e dar ao ser humano uma experiência real de felicidade na sua presença. O ser humano pecou contra Deus, deu as costas para Deus, foi embora. Deus precisava ir em busca do ser humano? Não, mas ainda assim foi. Porque Deus não quer que nós vivamos uma vida de infelicidade. Lembrem-se do que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para nos dar a vida. Então, quando nós somos convidados a obedecer os mandamentos de Deus, a fazer a vontade de Deus, gente, nunca, jamais passou pela cabeça de Deus nos fazer infelizes, escravos da própria vontade dele. É ao contrário, é que Deus sabe exatamente quem nós somos e o que pode, de fato, nos satisfazer e responder às questões mais profundas da nossa alma. Se nós confiarmos, nós vamos encontrar isto. Acredito que você já lidou com alguém muito teimoso ou teimosa que não queria ir ao médico, né? Alguém que resistiu, mas por fim a doença foi muito dura e a pessoa teve que se entregar, ir ao médico e dizer: aqui estou, o que eu devo fazer, o que eu devo tomar, a que tratamento devo me submeter. E aí, nessa situação, quando se rendeu e fez o que o médico queria, fez o que o médico mandou, tomou o remédio que não queria tomar, mas era a vontade do médico. Você precisa tomar esse remédio. Obedeceu a dieta que não queria obedecer, mas o médico disse: você precisa cumprir essa dieta. Deixou de frequentar lugares que o médico falou: você não pode ir nesses lugares. Você precisa obedecer o meu tratamento. Fez a vontade do médico, não fez a sua vontade. O que é que essa pessoa encontrou lá na frente? Vai encontrar a cura, a vida. Claro que falamos aqui dentro de um quadro ideal, né? Porque eu estou pensando no que Deus pode fazer por nós. Os nossos médicos, muitas vezes, não vão conseguir resolver o nosso problema, seja porque a ciência ainda não tem conhecimento suficiente para tratá-lo, seja porque nós o procuramos quando já era tarde demais. Mas quando nós fazemos as coisas dentro do momento certo e temos ali na nossa ciência a solução, é o que acontece. Então é isso, siga a Jesus ou me siga. Não é necessariamente uma questão de auto-rejeição, anulação de si mesmo, muito ao contrário. Eu vou mandar um recado aqui para os jovens, vocês que são adolescentes, que estão me ouvindo, vocês que são pessoas mais jovens ainda, prestem atenção no que a palavra de Deus diz: alegre-se, jovem, nos dias da sua mocidade, recreie-se o seu coração nos dias da sua juventude, faça as coisas que te dão alegria, tudo bem, mas você tem que ter temor de Deus, lembrar-se que Deus está diante de você, você não pode ser irresponsável, inconsequente e abandonar os caminhos do Senhor. Se você andar nos caminhos de Deus, você vai encontrar alegria, vai encontrar felicidade.
tudo o que você deseja. Você que é homem de meia idade, você que está aí, às vezes, questionando a sua vida, duvidando das escolhas que fez, do casamento que assumiu e assim por diante, tenha temor de Deus e ande nos caminhos do Senhor. Vai encontrar a felicidade, vai encontrar a paz. Você que já é um homem, uma mulher mais velhos, idosos, que talvez esteja desiludido da vida e pensando, desperdicei a vida, agora já sou velho, só tem a morte diante de mim, nada vale a pena mais. Pense no que eu estou falando aqui hoje. A palavra de Deus diz que até os servos de Deus que já são idosos serão cheios de seiva, cheios de verdor, darão frutos na sua velhice. Deus não quer nenhum de nós deprimido e acabado, infeliz. Se nós sairmos de nós mesmos, rompermos esse limite que nós impusemos a nós mesmos, abrirmos o nosso coração para as outras pessoas e para as experiências da vida. Se nós não tivermos medo de assumirmos os riscos, enfrentarmos a dor, enfrentarmos consequências, assumirmos com intensidade, com profundidade as responsabilidades da vida e vamos para frente. Se nós andarmos nos passos do Senhor, cumprirmos a vontade dele, a consequência para nós será, sem dúvida nenhuma, a felicidade e a vida. Quanto vale a nossa alma? Não vale a pena embrutecer o coração e tentar ganhar o mundo. Nós só vamos encontrar frustração nisso. Nós vamos encontrar uma manhã de ressaca, nós vamos encontrar uma família destruída, nós vamos causar a nós mesmos frustrações terríveis, nós vamos lá na frente ter vergonha do nosso passado. Nós precisamos confiar em Deus, seguir a Cristo com verdade, com lealdade, com coragem. As coisas vão dar certo, sim. Não é por sorte, não é por uma questão aleatória, é porque Deus está no controle. Aleluia! Deus está no controle. E é por isso que vai dar certo. Nós só precisamos confiar e andar no seu caminho, ir atrás dele. Não desanime, não se entristeça, não mude a direção. Caminhe junto com o Senhor. O amor vai encher seu coração e você vai descobrir alegria no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais. A coragem vai ser recompensada. A dor vai ser recompensada. Quando você sair de si mesmo e disser, eu não sou mais um livro fechado. A minha vida, de verdade, é um livro aberto. O meu coração está aberto. Eu sou uma pessoa de peito aberto. E é assim que eu vou para a vida. Quero experimentar, quero viver o que Deus puser diante de mim. Quero realizar coisas, sim, para a glória de Deus. Quero viver uma grande aventura com Deus. Uma grande aventura com a minha esposa, com os meus filhos. Quero realizar grandes coisas, mas sempre andando nos passos do Senhor. Tenho certeza que Deus vai nos guiar e nos levar a um final feliz e abençoado. Como eu disse, tudo vai dar certo porque o Senhor está no controle. E é como ele disse no final, né? Muitos dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que promessa maravilhosa ele fez para as pessoas que o ouviam. E aquelas pessoas viram, os discípulos dele especialmente viram a chegada com poder do reino de Deus lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado. E nós aqui hoje somos filhos, somos fruto de tudo aquilo. E o que nossos filhos, os nossos netos, os que virão depois de nós, não apenas familiares, mas as pessoas de modo geral, experimentarão das nossas próprias vidas, do nosso legado, o que nós tivermos deixado para as futuras gerações. Gente, vamos nos erguer, vamos fazer essa vida valer a pena, vamos deixar uma herança maravilhosa para quem vier depois de nós.
Deus os abençoe muito. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento? Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai do céu, quero a Priscila, o Douglas, e cuide de todos nós nesse momento de oração que estamos, pelo esse culto gostoso que nós temos, sobre a sua palavra, Jesus, e cuide de todos nós, nossa igreja que está em reforma e não podemos ir lá, e de todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, amados irmãos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe muito vocês. Espero que tenham uma semana feliz, abençoada, com bastante coragem e ousadia. Vamos ao trabalho. Deus seja louvado. Tenham fé, se apeguem aí na graça de Deus, tá bom? Que coisa mais linda esse teu filho! Também acho. Nossos meninos e meninas, todos eles, dão conta de fazer essas orações assim. É inspirador, né, Ivone? Para nós, graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Um beijão para cada um. Bênção, pai e mãe. Deus te abençoe.